Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, mas segure aí, aperte os cintos, segure no vídeo, porque para entender Deus nesta concepção científica física deste ensaio que o autor Irineu de Oliveira Santos proporcionou para a gente, realmente a gente vai falar num outro nível. Lembrando que aqui na Núcleo do Conhecimento nós somos um canal de ciência, então os conteúdos que nós apresentamos para vocês estão ligados na área de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nesse mundo da construção do conhecimento científico. Quando os autores enviam os materiais, eles são passados por professores, mestres ou doutores, pelo menos por 2 ou 3, que vão ajustar, alinhar e aprovar os materiais. Esse material aqui do Irineu é um daqueles materiais que a gente lembra bem o processo de aprovação, porque como ele se trata de uma nova teoria, foram necessários 6 doutores aprovar, então não é um material que passou pelo processo rápido de aprovação. Inclusive, se vocês olharem o período de envio e o período de publicação aqui na revista Núcleo do Conhecimento, vocês vão ver um intervalo bem maior do que os outros artigos, justamente porque trata-se de uma nova teoria. E eu espero que eu consiga apresentar para vocês aqui de uma maneira bastante harmônica, para dar conta desse material. Primeiro que a gente precisa esclarecer é que o Irineu de Oliveira Santos, ele é um renomado economista, trabalhou muito tempo na área dos números, da economia, em grandes organizações, tem alguns prêmios, tem vários reconhecimentos e também é um físico experimental. Então, esse material aqui do Irineu, quando está falando da partícula matricial e dos estames quânticos para compreender melhor a partícula de Deus, ele está trazendo essa pegada da lógica, da razão para explicar o assunto. Então, em vários momentos eu serei obrigada a ler para a gente conseguir fazer aqui essa apresentação e já convido você a ir na revista Núcleo do Conhecimento, a saborear esse material aqui, se você gosta desse assunto de teologia, de Deus, de compreensão do universo, de compreensão do todo. Esse material é uma tese, certamente você vai se apaixonar, assim como eu. O que é um ensaio, então, né? O ensaio é quando o cientista, o pesquisador, ele começa a fazer suas investigações sobre algum aspecto específico. Geralmente, os ensaios são publicados quando se está se pensando numa tese. No caso do Irineu, ele vai colocar o seguinte: ensaio sobre a teoria de quem é Deus, da partícula matricial e dos estames quânticos na formação do tudo e do universo. Então, veja, pessoal, esse material é de ciência, esse material é de física. Embora ele esteja falando de Deus, cuidado se você tem ideologias pessoais ou ligadas a alguma religião. Aqui é necessário a gente fazer um afastamento para compreender. No resumo, o autor fala o seguinte: tendo em vista que Deus é nada absoluto, único elemento eternamente presente, imutável e neutro, de qualquer equação que pode conter tudo o que conseguimos compreender, como dimensões, partículas, ondas, matéria, energia, vida, onde sem esta força o universo e o inverso nunca poderiam acontecer, sendo uma via de mão única, incontestável, o presente ensaio tem como objetivo tratar sobre as considerações relacionadas à partícula de Deus, bem como descrever essa partícula, aqui batizada como partícula matricial e estames quânticos. Então, veja, hoje a ciência está cada vez, nós cientistas, eu não posso falar por mim porque todo mundo sabe que eu realmente acredito em Deus. Para mim não existe nada no universo que não possa ser explicado a partir de Deus, da compreensão de Deus. Então não é uma questão pessoal. Aqui a gente está falando
de todos os cientistas que já começam a trabalhar com a ideia, a única explicação para a concepção do universo está em Deus. A gente percebe aqui que o Irineu não refuta essa ideia. A ideia dele é justamente investigar essa partícula divina. Mais uma vez, parênteses, a gente está falando de ciência, não estamos falando de dogmas, de religião, de doutrina ou de livros sagrados. Essa aqui é a minha área de estudo pessoal, a gente deixa para outro canal e para outra área. Aqui a gente está falando de ciência, de um economista, de um físico, que está, então, a partir dessa concepção, da compreensão de que Deus é tudo e também é o nada, a compreender como se dariam, então, essas partículas. A tese está, então, nessa partícula que ele chama partícula matricial e estames quânticos, que ele vai apresentar aqui para a gente, aonde disserta sobre o seu comportamento no espaço, o que é intrínseco à compreensão de sua existência. Então, é uma teoria, tá? É uma teoria que o autor colocou em cima de materiais trabalhados por ele já, e, claro, de acordo com as suas observações, sobre a compreensão do Deus maior, ou semideuses, e ainda deuses galácticos, inclusive com uma analogia de como o universo contém o Deus referendado e outros de cunho energético de menor poder. Dentre outros estudos relacionados ao temas que tratam da partícula mais básica a compor o universo, tanto em sua matéria como formas de energias e até mesmo provendo a existência da antimatéria. Assim, para melhor compreensão, descrevo, eu não, o Irineu, dentro dessa estrutura maior denominada Deus, que é onde existem as partículas fundamentais, compostas de 6 elementos básicos que denominamos nessa função como estames quânticos, e uma partícula energética com luz própria que denominamos partícula matricial, por ser principalmente a luz do universo, onde sem essa energia radiante não existe vida motora, que é o que nos interessa. Dito isto, em suma, os resultados revelaram que se os conceitos de forma de atuação da partícula matricial e estames quânticos forem amplamente estudados e compreendidos, esses dados possibilitarão um avanço em termos de utilização da energia, produção de combustíveis e até mesmo transporte de matéria. Olha que bacana! Então, a partir da compreensão do que seria a força, a luz do Deus maior e as outras energias menores que ele tratou como deuses menores, falando de energia, tá, pessoal? Mais uma vez é importante, olha, quando a gente fala de religião e ideologias e dogmas e doutrinas, é muito importante a gente sempre trabalhar com esses cuidados. A gente está falando de ciência, não estamos falando de religião, de politeísmo, nada disso. A gente está falando de física, aonde o Irineu trouxe para a gente contribuições importantíssimas nesse sentido de compreensão energética. Ele batizou essa compreensão energética, essa partícula de energia, como a partícula matricial, como sendo aquela partícula do tudo, do nada. Por isso que coloca o nome de partícula de Deus, que é a partícula que comporia, a energia que comporia todo o espaço, ou que compõe todo o espaço, de uma forma única e de uma forma mãe. Por isso o nome, obviamente, partícula matricial. Já enquanto os estames quânticos seriam aquelas partículas menores. Se a gente rodar aqui o artigo, lá no final a gente vai ver uma figura que trabalha mais ou menos assim, ó. É um desenho autoral, meramente ilustrativo, onde Deus é o vazio. Então, essas partículas, né, matriciais seriam esses pontos. Os pontos são as partículas matriciais, ou a partícula matricial, sendo as hastes os estames quânticos, mas o desenho também poderia ter sido triangular ou sextavado. Então, veja, aqui tem mais ou menos uma compreensão da ideia do Irineu com relação às partículas matriciais e
a própria existência de Deus manipulando toda essa energia, ou a existência da energia, né, de Deus enquanto energia. Ele coloca assim, representação ótica de Deus das partículas matriciais e dos estames quânticos, com as partículas matriciais em repousos nas quinas dos estames quânticos, mostrando distanciamento, permeabilidade e neutralidade anterior à excitação gravitacional, quando as partículas matriciais com energia própria e vibração radiante somadas vão formar massa e energia, e os estames vão formar massa, matéria escura e energia escura. E a proposta, então, do Irineu, para a gente compreender, ele faz aqui um resumo bem interessante do que seria as suas ideias, da sua teoria, mas a gente vai entender aqui, eu vou focar nas respostas. Convido você novamente a olhar esse artigo, principalmente se você é dessa área de física, trabalha com energia, trabalha com propulsão de energia, é bem interessante. Essas referências que ele colocou aqui, todas foram investigadas, dá uma olhada lá que também são bacanas. Mas a proposta do Irineu é a seguinte: o caminho e a direção, penso que agora fica aberto. Restará a nós termos inteligências e força de pensamento com atitudes. Penso que esta seja a ponte que faltava cruzar, atravessar para unificar teorias, vencer as barreiras e derrubar as crenças vazias de diferenças. É tudo uma ciência só, religião e materialidade, bem como o inverso também é verdadeiro. Os últimos estudos apontam que o pensamento molda nossa realidade e a partir da realidade criamos o futuro. Com o conhecimento de que Deus é matéria e parte integrante de nosso cotidiano, estudos e experimentos, penso que será possível ter a força gravitacional de uma Itaipu no espaço de uma ponta de lápis. Fazer naves de energia material de formato variável e movimentos acelerativos, que vão além do limite de tempo. Criar novas fontes de energias inesgotáveis, como os disponíveis nos buracos negros, aonde N, número de partículas matriciais e estames quânticos, existem formando novas formas de matérias e energias multidimensionais. Dentro da teoria, as propostas podem ser quase infinitas, mas sempre temos como foco duas principais propostas pela urgência do momento em que o planeta passa e onde podemos colaborar, sendo, primeiro, encapsulamento de objetos ou coisas em redes de escurecimento, ocultamento de gravidade, e segundo, controle climático pela atração ou repulsão dos oceanos aéreos suspensos, duas realidades que podem ser implementadas hoje, com pouco risco, na verdade, referindo à ganância do homem. Eu acho que essas contribuições do Irineu, assim como todo cientista, ela deve ser uma preocupação de todos nós. Realmente, a gente já vê cada vez mais religião e ciência não devem ser nem ideologizadas, nem dogmatizadas, mas devem trabalhar juntas na compreensão de que Deus é maior. Realmente, essa teoria do Irineu, ela é bem profunda. Infelizmente, nosso tempo não dá para detalhar muito aqui, mesmo porque eu chamaria o próprio Irineu para essa apresentação. Eu já li esse material muitas vezes e realmente é um material que pode contribuir se nós, como cientistas, pesquisadores, começarmos a tomar esse traçado de acordo com a evolução mental, com a nossa evolução de raça como indivíduos, como espécie, como planeta, essa consciência cósmica única e universal. Espero ter contribuído para você repensar um pouco sobre esse Deus maravilhoso e grandioso dentro da física, dentro da química e dentro de todo o universo, e convido você mais uma vez a realmente ler esse material. No campo da revista tem comentários abaixo, deixe seu comentário, porque os comentários que você coloca lá vão direto para o autor, e o Irineu certamente vai ter o prazer de respondê-los e quem sabe fazer parceria para novos estudos. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, parabéns Irineu e até a próxima.